A partir de agora, está no ar A Verdade que Liberta, um programa da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. Apresentação, pastor Inaldo Cordeiro e presbítero Ivaldo Pinto. Abra o seu coração para receber esta verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Programa A Verdade que Liberta. Bom dia, querido rádio ouvinte. Pela graça de Deus, nós estamos aqui apresentando a verdade que liberta, Jesus Cristo, um programa da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. E novamente eu estou aqui sozinho, porque meu amigo Ivaldo, nosso locutor oficial, está viajando. E hoje, com muita propriedade e razão, porque o seu filho, seu único filho, mora em Recife, seus netos estão ali, e ele foi até a capital para comemorar esse maravilhoso dia, o Dia dos Pais. Que Deus abençoe o nosso irmão Ivaldo, que Deus abençoe o seu filho, seus netos, e que a graça do Senhor esteja sobre todos. Nós estamos aqui recebendo também os filhos, enviando abraço para os seus pais. Nós queremos mandar um abraço para o nosso irmão Marcelo Jorge, que Deus abençoe e que Deus esteja dando a ele sabedoria para criar os seus filhos no caminho do Senhor. Wesley e Simonton, manda um abraço para o pastor Eudes, seu pai. Também Samuel, manda um abraço para o seu pai Jadilson. Valderes, para o irmão Lucas. Daniel e Henrique, para o seu pai Alexandre Monteiro. Deus abençoe. Isaac e Jonatas, um abraço para o seu pai, o irmão Isaac. Du, Fábio e Gi, manda um abraço para o Mano Velho, o pai. Que Deus abençoe Mano e toda a sua família. Mateus, Everton, para João. Carol, Carla, Caio, para Júnior, seu pai. Que Deus abençoe todos os pais que estão sintonizados conosco. Receba o abraço com todo o carinho dos seus filhos. Sim, e minhas filhas, minhas lindas filhas, mandam um abraço para mim. Kessia e Kelia. Elas disseram lá no carro, antes, quando eu estava deixando agora em casa, disse, não esqueça do nosso abraço para o pai mais lindo do mundo, o Senhor. Então, muito obrigado. Eu não mereço, mas agradeço. Vamos ouvir a música para a nossa edificação. Como Jó provado foi, Daniel jogado na cova, como José sonhou, o seu sonho aconteceu, Abraão acreditou, com sua fé ousado foi, assim também será para mim. A promessa é para todos que acreditam e colocam sua fé em ação, acreditando no que Deus prometeu e que vai se cumprir. Sei que vai se cumprir. Eu vou viver o melhor de Deus. Para mim já foi profetizado. Confio em Deus, estou seguro. Eu vou viver o melhor de Deus. Para mim já foi profetizado. Confio em Deus, estou seguro. Jamais me abalarei. Jamais me abalarei. E agora, prepare o seu coração, porque você vai ouvir a boa, agradável e perfeita palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Não são poucas as admoestações na palavra de Deus
incentivando aos pais na prática de uma educação sólida, efetiva e holística aos filhos, uma educação integral. Infelizmente, muitos pais estão transferindo essa grande responsabilidade, essa grande missão para a escola, para os meios de comunicação, para o mundo virtual. E, consequentemente, estamos vivenciando na sociedade pós-moderna situações desastrosas no seio da família. Quero, nessa introdução, apresentar algumas características da maioria dos jovens e adolescentes do século XXI. Foi um fruto de uma pesquisa. Primeiro, valores corrompidos. A grande maioria dos adolescentes e jovens deste século não respeitam os mais velhos. A mentira é coisa natural para muitos. Eles mentem com o maior cinismo. Segundo, adolescentes e jovens arrogantes e agressivos. Eles exibem vídeos na internet com cenas de violência e o fazem como se fosse a mais natural possível. Terceiro, transgressões habituais. A grande maioria dos jovens no trânsito são ousados e de moto. Eles cometem cada imprudência que é algo estarrecedor. Quarto, consumo compulsivo para serenar as angústias. Eles consomem álcool de forma livre. O uso de drogas tem aumentado entre jovens e adolescentes. Quinto, erotismo precoce. Um grande número de adolescentes e jovens vive a prática sexual de forma livre e irresponsável. E 6, ausência de limite. Os adolescentes e jovens estão crescendo sem limite. Estamos na época do é proibido proibir. Obviamente existem vários fatores para esta realidade, para essa crise avassaladora que tem arrebentado com a família. Temos, por exemplo, a ausência de Deus. Nós estamos vivendo e vivenciando o que Jesus nos ensinou em Mateus. Disse o mestre, como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o homem estava vivendo como se Deus não existisse. Nos dias de Noé, o homem buscava apenas seus interesses materiais. Nos dias de Noé, o homem estava vivendo de forma egoísta. O homem estava longe de Deus, divorciado de Deus. Segundo, estamos na época do pós-modernismo. Esse é o momento em que os absolutos estão sendo diluídos, destruídos. A grande âncora da pós-modernidade é o relativismo, que diz que não existe verdade absoluta. Terceiro, estamos na época do fast food, ou seja, a refeição rápida. Tudo é rápido. Os relacionamentos são superficiais, as amizades são superficiais, o casamento tem enfrentado uma crise sem precedente, o divórcio tem tomado conta da nossa sociedade. Mas, querido, eu quero concentrar um pouco a minha prédica na questão dos pais. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. O grande culpado dos adolescentes e jovens estarem distantes dos padrões éticos, morais e espirituais para a efetivação de uma sociedade mais justa e fraterna são os pais. Há uma grande diferença entre bondade e afetividade. Hoje encontramos pais bonzinhos demais para os seus filhos. Pais que não impõem limites. Pais que não têm mais o respeito dos filhos. Pais que não sabem dizer não. E quando dizem, o filho simplesmente ignora, insiste e acaba vencendo pelo cansaço. Pais bonzinhos, compram tudo para o filho. O filho tem que ter o melhor celular, o melhor notebook, o melhor tênis, o melhor presente. Pais que não sabem impor regras, normas, limites para que os filhos possam viver na sociedade. Pai superprotetor. O filho não tem espaço, não tem liberdade, não tem privacidade. Se você está criando o seu filho assim, cuidado. Ele não vai saber defender-se quando necessário. Se você está criando o seu filho assim, cuidado. Ele não está sendo preparado emocionalmente para enfrentar a realidade do mundo. Aliás, Augusto Cury comenta no seu livro, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Ele diz, esta geração não brinca na rua, não enfrenta desafios, vive na sua maioria preso em relacionamentos virtuais, jogos, diversões. É a geração da facilidade por causa da tecnologia, da informação fácil e rápida. Essa geração não está preparada para a vida, para os obstáculos, para a dura realidade, para o mundo competitivo que os aguarda. Mas agora, querido, quero me dirigir especificamente ao pai. Como eu, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Porque tem muito pai transferindo a responsabilidade da educação dos filhos para a mãe. Deus disse a Ezequias, põe em ordem a tua casa. O pai tem um papel imprescindível na formação e no caráter do filho. O pai precisa ter autoridade e não confundir com autoritarismo.
O pai precisa ter decisões firmes e coerentes com seus filhos. Já falei que não vai, e o menino não vai. Mas isso começa a virar uma rotina. O pai diz que não e o filho acaba indo. O resultado é que você perde a moral e a autoridade com seu filho. Para ter autoridade não precisa usar violência, ser agressivo, estúpido. Eu quero destacar com vocês um pouco sobre afetividade. Porque afetividade é diferente de bondade. Os pais precisam estar presentes, fazer parte da história dos seus filhos. Os pais precisam ser afetivos. 5 palavras com a letra E. Primeiro, escutar. O pai precisa aprender a escutar seu filho. Não confunda escutar com ouvir. Escutar é ouvir com atenção, com carinho. É entender nas entrelinhas o que o filho deseja. O pai do pródigo escutou o que seu filho queria. Ele sabia que o jovem precisava passar por uma experiência amarga na vida. Foi difícil para o pai, mas ele escutou atentamente o pedido do seu filho. Segunda palavra, exemplo. Não significa dizer que somos perfeitos, mas através da postura, a personalidade e o caráter do nosso filho vai sendo desenvolvido. Devemos mostrar ao filho o caminho a seguir. Exemplo é a maneira como você trata a sua esposa. Seu filho vai tratar a mãe e a sua futura esposa. Terceira palavra, ensinar o não. Porque ensinar o sim é coisa fácil, mas educar é dizer não. E eu não estou proclamando o não arrogante, mas o não pedagógico. Dizer não às coisas prejudiciais. Tomemos por metáfora uma partida de futebol. Existem regras, normas que o jogador não deve quebrar. E quando ele comete a infração, é punido. Cartão amarelo, cartão vermelho. Entretanto, ganha quem usa melhor sua habilidade e criatividade e sabe jogar em equipe. Quarta palavra, encantar. O pai precisa aprender a encantar seus filhos. E não pense que esse encanto se restringe apenas quando os filhos são crianças. Quando os filhos jovens e adultos, eles se apaixonam pelos pais quando eles de fato encantam. O filho pródigo ficou encantado com seu pai, quando percebeu sua postura, seu amor e a sua prontidão graciosa em perdoar. Quinta palavra, entusiasmar. Isso tem a ver com abrir os olhos do filho para os horizontes da vida, para que ele possa, desde a tenra idade, ser preparado por seus pais para enfrentar os desafios, para superar as tempestades, para perceber as possibilidades que a vida oferece. Nós sempre ouvimos depoimentos e testemunhos de campeões que vencem suas modalidades e eles sempre reportam para a família, para o apoio dos pais, para a palavra de incentivo e motivação que receberam dos pais. Eu estava falando na igreja há poucos minutos atrás e estava falando sobre aquele jogador do Santos, o Zé Love. Zé Love, ele, na sua última entrevista aqui no Brasil, ele foi jogar fora, no exterior, ele disse que há 2 anos atrás ele estava pensando em desistir, estava passando por uma crise tremenda, terrível, estava pensando em desistir de ser jogador de futebol. Seus pais, naquele momento difícil, deram força, foram seu apoio, incentivaram, e ele, durante esses 2 anos, conseguiu ser campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. E ele estava dizendo, eu agradeço tudo que eu conquistei até hoje por causa dos meus pais, porque eles não me deixaram desistir. Meu filho, você que tem pai, você que está me ouvindo aí, você que é filho, em nome de Jesus, ame seu pai, respeite seu pai, tenha por ele todo o carinho, toda a devoção, todo o amor, sabendo que Deus te concedeu a graça de ter um pai. E a palavra de Deus recomenda: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Que Deus te abençoe e feliz Dia dos Pais. Você escutou A Verdade que Liberta, um programa da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. Apresentação do pastor Inaldo Cordeiro e do presbítero Ivaldo Pinto.